Igreja, tudo bem com vocês? Muito frio aí? Não, eu sou muito friorenta, gente, estou com muito frio. Glória a Deus por essa oportunidade, estou muito feliz, Deus é bom. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá comigo, em Romanos, no capítulo 8. Aleluia. Quando você achar, dê um glória a Deus, um aleluia. Diga que Jesus é lindo, que você ama Ele. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Deus é bom, bom, bom. Tem um suco me chamando a atenção aqui. Glória a Deus. Mas eu vou tomar um golinho só de água por enquanto. Aleluia. Lá em Romanos 8, a partir do versículo 1, amém? Diz assim. Nós vamos ler o texto, o capítulo todo, tá? Não se canse, ler a palavra de Deus é muito bom, amém? Diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe a vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. 18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro.
O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa natureza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém pode condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de Ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar, amém? Feche seus olhos, ore junto comigo, amém? Senhor, quero te agradecer, Pai, pela Tua palavra. Quero te dizer, Senhor, que eu dependo de Ti, que eu preciso de Ti, Pai. Quero te dizer que Tu és bom. Quero te dizer, Pai, que Tu és lindo, que eu lhe amo, Pai, que eu dependo de Ti. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue neste lugar, Pai. Que sim, o Senhor venha fluir como um rio neste lugar. Que o Senhor venha queimar, Senhor, como fogo, Pai, em nossos corações nessa noite, Pai. Que os nossos corações estejam dilatados para ouvir aquilo que vem de Ti, Pai, em nome de Jesus. Que nós venhamos, Senhor, absorver tudo aquilo que o Senhor separou nessa noite, Pai, para falar para nós, para nos dar como alimento, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, vem, Pai, com mais o Teu poder, com mais a Tua presença, porque nós temos fome e sede de Ti, Pai. Nós queremos o Senhor, nós queremos a Tua presença. Eu quero a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que tudo que é meu, Pai, desapareça. E que somente aquilo que é Teu, Pai, venha predominar, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio. Flua, flua, Senhor, neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor Santo, Jesus querido. Eu te peço, envia os seus anjos neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que toda distração, Pai, seja dissipada. Pai, mas que a nossa mente, Pai, o nosso coração esteja em Ti. Que tudo aquilo que ficou, Senhor, para fora, fique lá fora, Pai, em nome de Jesus. Toda preocupação, mas que nós estejamos voltados, Senhor, para Ti. Oh, Senhor, que nós venhamos Te ouvir, Pai. Fala conosco, Pai. Nós queremos Te ouvir nesta noite, Pai. Vem neste lugar. Eu Te agradeço, Senhor, por este dia, por cada vida que está aqui, Pai, porque eu creio, Pai, que o Senhor tem um propósito, Pai, para cada um de nós, que o Senhor quer falar algo em especial para cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, é o que eu Te peço, Te agradeço crendo, Senhor, no poder que há na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver se eu consigo me adaptar com esse redondinho aqui. Meu caderno é muito grande. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O texto é um pouco grande, amém? Mas eu creio que cada versículo dele, cada parte dele quer falar algo em especial para nós. Amém? O Senhor já falou muito comigo durante toda essa semana. E eu creio que vai continuar falando durante essa noite e vai falar com cada um de nós, amém? Glória a Deus. Quero fazer uma pergunta para você que está aqui essa noite. Quem aqui foi salvo? Vixe, está fraco. Ou vocês estão com fome ou vocês estão com frio. Quem aqui foi salvo e resgatado por Jesus? Amém, eu também, glória a Deus. Aqui no comecinho da palavra fala sobre isso, que agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. E essas pessoas somos eu e você, amém? Não existe mais condenação sobre nós, porque o Senhor Jesus, Ele já nos salvou, Ele já nos resgatou, amém? Aleluia. Eu vou ir virando a minha folha aqui conforme eu for falando com vocês, tá? Glória a Deus. Mais pra frente ali na palavra, tá falando que já aqui, todo mundo aqui diz que é salvo, todo mundo já foi resgatado, amém? Então, mais pra frente tá falando ali na palavra que a gente não vive mais pela nossa natureza humana, amém? Glória a Deus. Que não é mais o nosso jeito, amém? Ixi, não é mais o nosso jeito, amém? Não é mais, amém? Já foi. Porque quando a gente estava no mundo, as coisas eram do nosso jeito. Mas infelizmente, às vezes ainda, mesmo estando na casa de Deus, nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Mas elas não são. Não é? Essa semana eu tive algumas experiências com Deus, né? Eu até compartilhei com as meninas na célula, né? A gente deu muita risada, né? Porque eu falei, Senhor, né? Lá onde eu trabalho, vou contar para vocês. Eu trabalho no telefone direto o tempo todo, recebendo ligação de caminhoneiro, né? Motorista de caminhão, o tempo todo. A gente trabalha com devolução lá, então se ele chega no cliente e deu algum problema, ele liga para lá. E acho que foi na terça-feira, eu estava falando com Deus, né? Falando, Senhor, né? Ai daqui, ai dali. E já no caminho, já encontrei com uma amiga minha, muito amiga. Ela contou algumas coisas que estavam acontecendo na vida dela. E eu falei, Jesus, né? E ela falando e o Espírito Santo ali, viu? E eu falei, misericórdia, né? E quando eu cheguei no serviço, a primeira ligação que eu atendi, o motorista pegou, né? Nem foi o motorista que me ligou, foi a cliente.
Daí eu tava falando com ela, e daí eu falei, olha, eu preciso que você passe pro motorista, porque eu preciso pegar alguns dados dele, né, antes de eu dar continuidade no atendimento. Daí ela falou, não, tudo bem. Daí passou, né, pro motorista, eu peguei os dados dele, e daí depois eu tinha que tratar com ela para ver como que ia ficar, se ela ia devolver o produto ou não, né? E daí quando foi devolver pro cliente, não era mais a mulher que eu tava falando. Era um funcionário dela. Eu peguei e falei para ele, falei, não, é que eu estava falando com a senhora Daniele, né? Eu precisava continuar falando com ela, né? Daí ele falou assim, ele falou, não, é que eu não posso resolver mesmo, tem que ser com ela. Daí eu falei, mas eu estava falando com ela, você pode passar para ela? Daí ele pegou e falou bem assim para mim, falou, não, mas é que ela não tá aqui, ela saiu. Daí eu falei, nossa, mas faz 2 minutos que eu estava falando com ela, ela saiu, fiquei pensando, né? Daí ele falou assim, não, é que ela, meio-dia, ela vai orar na igreja. Falou bem assim, então ela para tudo que ela estiver fazendo e ela vai orar na igreja. E a hora que eu olhei no relógio, quando eu liguei para ela, não era ainda meio-dia. Então, quando deu o horário dela, ela saiu da loja dela, ela deixou tudo que ela estava fazendo e ela foi para a igreja orar. E daí ele pegou e falou bem assim para mim, não, todo dia, meio-dia, ela vai para a oração. Só que eu não estava perguntando isso para ele. E ele ficou insistindo, falou, todo dia, meio-dia, ela vai para a oração. Daí eu falei, e daqui quanto tempo que ela volta? Daí ele falou assim, ela volta só depois da 1 hora, porque ela está na oração na igreja dela. Eu falei, ô Jesus. Ali o Senhor estava me dizendo o quê? Que a prioridade dela era a vida dela com Deus. Não importava para ela se ela estava tratando do produto dela, da loja dela, o que iam resolver, se ela ia ter que ficar com o produto ou não. Para ela não importava. Ela priorizou a vida dela com Deus, né? E essa foi a primeira coisa que o Senhor me pegou. Por quê? Porque às vezes nós queremos que tudo seja do nosso jeito. Porque o nosso jeito às vezes é mais fácil, não é? Às vezes o jeito que você quer dar lá não é mais fácil. Não é mais fácil lá na sua casa ou no seu trabalho, né? Não, mas eu fico por aqui mesmo, eu faço aqui mesmo. Mas eu quero te dizer que, da mesma forma que o Senhor falou isso para mim, que depois que a gente vai para Jesus, que a gente conhece Ele de verdade, tudo passa a ser do jeito dele. Nada mais é do nosso jeito. Para que a vontade dele se cumpra em nós, tudo precisa ser do jeito dele, conforme está na palavra dele. Por isso a importância de a gente conhecer a palavra, ler a palavra, porque para nós sabermos qual é o jeito de Deus, aquilo que Ele quer de nós, tudo vai estar aqui, na palavra dele. Por isso nós precisamos nos aprofundar dela, amém? Mais para frente, aqui na palavra, lá no versículo 8, fala assim, que as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. E o que o Senhor quer dizer com isso para nós? Que às vezes o jeito que nós queremos viver, ou aquilo que nós queremos fazer, porque é mais fácil, porque nos agrada, nem sempre vai agradar Ele. Será que a minha atitude, será que a forma que nós temos vivido com Deus tem agradado a Ele? O jeito que a gente tem se comportado, as atitudes que a gente tem tomado, a forma que nós temos nos posicionado, será que tem agradado a Deus? O seu posicionamento dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro da sua célula, lá no seu trabalho, será que isso tem nos preocupado? Será que nós temos nos preocupado em agradar a Deus em todas as coisas que nós fazemos? Ou será que nós fazer aquilo só que nos agrada? Ah, não, mas eu não quero fazer isso, porque eu não gosto de fazer isso. Não, Deus, não é assim. A gente fica debatendo com Deus, porque a gente quer que seja do nosso jeito. Mas eu quero te dizer hoje, nessa noite, que eu creio que em nome de Jesus, assim como Deus mudou o meu pensamento, assim como Deus tem mudado a cada dia o meu pensamento, a minha forma de agir, eu creio que em nome de Jesus Ele também vai mudar o seu, amém? A palavra que Deus me deu nessa semana foi posicionamento. Que nós precisamos ter um posicionamento diferente, né? Eu fui procurar no dicionário o que significava posicionamento. Mas antes, eu lembrei, quando a gente foi no parque, na última vez que a gente jogou vôlei, né? E cada um tinha a sua posição. Só que quando chegava na parte lá que eu tinha que ir no meio lá, eu não sei qual que é o nome da posição, mas eu tinha que ficar no meio. Eu falava assim pro Fernando, troca comigo.
troca comigo. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia conseguir. Porque todas as bolas eu já me escandia. Por quê? Porque eu sabia que todas as bolas que viriam ali, eu ia bater em mim, eu ia correr, eu não ia conseguir pegar. E eu trocava de posição com ele. E às vezes, muitas vezes, na nossa vida com Deus, a gente quer trocar de posição com alguém. O Senhor te colocou naquele lugar, mas você fala, ai Senhor, não dá para você colocar o outro? Será que o outro não pode fazer? Não, mas se eu não fizer, o fulano vai fazer. A gente não se posiciona. A gente olha para aquilo que está na nossa frente, que olhava ali para a rede e via o Joabe sacando e falava, meu Deus, vai vir em mim. E saía correndo. Mas não é isso, não é isso que Deus quer. O Senhor quer que a gente mantenha a nossa posição nele. Porque Ele nos colocou num lugar determinado. Se tiver que mudar de posição, é Ele que vai te mudar. Não é você que vai mudar sozinho. É Ele que vai te dizer, não, agora eu vou te colocar para cá. Não, agora eu vou te mudar para lá. Né? E ontem, durante a noite, quando eu estava orando, o Senhor me falou muito sobre a mudança dos pastores. Né? Que quando eles estavam lá em Manaus, eles não saíram de lá porque eles não estavam sendo bênção. Muito pelo contrário, eles tinham muitos discípulos, eles eram uma bênção lá naquele lugar. Todo mundo sente falta deles lá. Mas o Senhor falou bem assim, não, agora é hora de mudar vocês de posição. Vocês precisam ser úteis em outro lugar. Vocês precisam ir para um outro lugar onde vocês vão continuar sendo bênção. Ele não disse para eles que vai ser fácil ou vai ser difícil. Eu creio que eles enfrentaram muitos obstáculos quando eles chegaram aqui, com certeza. A gente que caminha com eles há alguns anos sabe de alguns. Mas eles não deixaram, eles não fugiram daquela posição que o Senhor colocou eles permaneceram ali. E lá no dicionário diz assim, que posicionamento é uma atitude ou uma postura diante de uma situação ou uma decisão. E tinha um texto lá que eu achei bem legal. E eu comecei a orar, a falar com Deus. Falei assim, Senhor, mas era um textinho bem curtinho, assim, que falava assim, que às vezes a gente tem um obstáculo na nossa frente, que está nos impedindo de avançar, que está nos impedindo de romper, que está nos impedindo de chegar naquele lugar que o Senhor quer que a gente chegue. E a gente fica olhando só para aquele obstáculo, que não deixa a gente chegar. A gente não olha no que tem depois daquilo. A gente não pensa que o Senhor já planejou algo. Tem um obstáculo ali, mas o Senhor ele já está lá na frente. O Senhor já está lá no teu futuro, amém? O Senhor Jesus já está lá no teu futuro, amém? Ele já está lá. Você pode não estar vendo ainda como que vai ser lá no teu futuro. Se você vai ter a tua casa própria, se você vai ter a tua igreja, não sei. O Senhor sabe, mas Ele já está lá, porque Ele já sabe. Eu também não sei, mas Ele já sabe. Mas muitas vezes nós, como humanos, olhamos para aquele obstáculo e não conseguimos ver além. E a gente esquece ou não escuta alguém que está aqui, que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Porque Ele fica te dizendo, vai, bora, continua, não para, não desiste. É só um obstáculo, é só alguma circunstância, é só uma situação, mas que vai te fortalecer, que vai te amadurecer, que vai te transformar. Você foca no problema, você foca na tua dificuldade, não naquilo que o Espírito Santo está te dizendo. Porque é mais fácil. É mais fácil você parar e dizer, não, eu não quero mais. É mais fácil você parar e dizer, não, para mim não serve. Não, eu não vou conseguir. É muito difícil para mim, mas o Espírito Santo está ali te dizendo, mas eu estou aqui, eu vou te ajudar. Eu estou te dizendo como fazer. Vá por aqui, se esforce. Mas muitas vezes a gente prefere fazer da forma mais fácil, que é parar. E parar não é a solução. Eu comecei a fazer faculdade há um tempo atrás e começou a ficar muito difícil.
muito difícil mesmo. E eu decidi parar. E hoje, lá no meu serviço, todas as pessoas que a gente conversa, elas falam bem assim: então, aqui é excelente, eles dão muita oportunidade para subir de cargo, mas só para aquele que estuda, só para aquele que é graduado, só para aquele que se esforça. E eu sempre lembro disso. Eu falo assim: ah, meu Deus, eu parei a minha faculdade. Por quê? Porque eu achei mais fácil desistir. Porque eu sabia que eu ia ter que me esforçar, eu sabia que eu ia ter que estudar, que eu ia ter que ler um monte de livro. Começou a ficar muito difícil. Eu comecei a me bater, não conseguia aprender. E falei: não, eu vou parar. Perdi a bolsa, não pagava nada. Era uma bolsa 100%, numa faculdade excelente aqui em Curitiba. Mas porque eu olhei para a minha dificuldade e parei, eu perdi. Eu perdi uma bênção. Uma bênção que Deus tinha me dado, Ele me deu. Ele falou: ó, tá aqui, ó. E eu desperdicei isso. E o Senhor falou sobre muitas coisas, assim, que a gente decide parar, que às vezes Ele nos fala, né? Coisas bobas, né? A gente até brincou esses dias lá em casa, que tudo aquilo que é difícil a gente para, né? Eu lembro que ano passado, agora, eu fiz um exame, que agora por causa da cirurgia eu sempre fico fazendo exames, né? Tem que fazer um monte de exame. E daí a médica falou bem assim pra mim: olha, tal coisa aqui tá bem alto. Ele falou assim: você tem que mudar a tua alimentação. E eu falei: tá bom. Ela me deu uma lista de coisas que eu não podia comer. Nessa lista de coisas que eu não podia comer, estavam todas as coisas que eu gosto de comer. Batata, macarrão, todas as coisas que eu gosto de comer estavam naquela lista. Eu falei: então não vou comer nunca mais. Então, bora, joga essa lista pra lá e nem pensar em dieta. Mas agora as dores começaram de novo. E por quê? Porque eu achei mais fácil fazer do meu jeito. E muitas vezes na nossa vida com Deus a gente faz a mesma coisa. A gente faz do nosso jeito. Ele mostra para mim e para você de que forma você precisa se posicionar para que Ele cumpra o plano que Ele tem para mim e para você, porque Ele tem um plano para cada um de nós. Hoje, durante a tarde, quando eu estava orando, o Senhor falou para mim assim: quando o teu pai e a tua mãe ainda nem sabiam que você estava lá, eu já te conhecia, eu já tinha um plano para você. Eu já sabia quem era você. Eu tenho um plano. Mas para que esse plano se cumpra, eu preciso que você se posicione. Se posicione. Eu quero te dizer essa noite, igreja, se posicione. Eu não conheço a sua vida na sua intimidade, mas o Senhor conhece. O Senhor quer que nós façamos a diferença neste lugar, nessa cidade. Ele falou tanto sobre isso nessa tarde, mas Ele falou: filhos, se posicionem. Se posicionem, se posicionem. Não basta que um só, ou dois, ou três se posicionem. Todos nós precisamos nos posicionar para chegarmos no lugar onde o Senhor planejou, onde Ele sonhou para nós. No seu individual, mas também como igreja, como corpo. Eu creio que Ele já está lá no futuro. Eu creio em nome de Jesus, eu creio que Ele já planejou algo lindo para cada um de nós. Não são apenas os seus sonhos, mas são os sonhos que Deus tem para você. Aquilo que Ele já planejou para você. Mas que eu e você, precisamos ter um posicionamento diante de Deus. Algo que vai transformar aqueles que estão perto de você, que vai transformar a sua família, que vai transformar a sua escola, o seu trabalho. Agora ontem, eu estava lá no meu trabalho e a minha chefe, a filha dela está bem doentinha. Ela tem 2 anos e ela está com um problema no rim, nos 2 rins. E daí ontem ela estava me contando que ela foi no médico e talvez a neném ia fazer cirurgia agora por esses dias, né?
nos 2 rins, porque um está funcionando só 23%. E ela pegou e falou bem assim para mim, mas a médica falou que a gente não vai fazer a cirurgia agora, porque ela é muito pequena e vai ter que esperar ela crescer um pouco mais. Eu peguei e olhei para ela, né, e falei, ai meu Deus, né. Virei pro meu lugar de novo, porque ela senta bem do meu lado, assim. Eu sou a única que sento lá do lado dela, todo mundo senta pra frente. Eu falei, o Senhor me colocou aqui porque eu sei que Ele tem um plano. Eu sei que eu tô aqui do ladinho dela porque eu sei que Ele quer que eu faça a diferença na vida dela. Eu peguei, olhei pra ela e falei bem assim, sabe por que Deus não vai fazer essa cirurgia agora? Sabe por que a médica te falou isso? Que não vai ter cirurgia agora? Não é porque ela é muito pequena. Eu falei, é porque Deus vai fazer um milagre. Eu falei, ela não vai precisar de cirurgia. Eu falei, quando chegar lá nos 5 anos, igual ela te disse, a Sofia já vai ter sido curada. Ela não vai precisar de cirurgia, não. Eu falei, sim, creia no milagre. E quando ela tinha me contado, ela tá bem abatida, assim, sabe? E quando eu falei isso pra ela, eu vi, assim, sabe, que ela falou amém. Sabe, assim, eu vi que ela creu, sabe? Eu fiquei tão feliz. Eu falei, ai, Senhor, obrigada, Jesus. Porque eu creio que através dessa situação que está acontecendo, o Senhor vai trazer para ela que ela precisa de um posicionamento. Que vai mudar a casa dela, vai mudar a casa da história dela, das filhas dela. Eu creio nisso. Mas também através da vida dela, o Senhor quer dizer para mim que eu preciso de um posicionamento. Porque tem alguém do meu lado que precisa desse posicionamento. Que precisa que eu diga, que eu viva aquilo que Jesus planejou para mim. Assim como é para você, alguém do seu lado precisa que você viva, que você se posicione naquilo que o Senhor tem para você. Porque existe alguém do seu lado, que talvez você ainda não percebeu, mas que precisa do seu posicionamento, que através da sua vida vai ser mudado, vai ser transformado. Não vai ser só você que vai ser mudado. Alguém que está do seu lado também vai ser alcançado, também vai ser salvo. Eu creio. Você crê? Aleluia, glória a Deus. Eu sempre pergunto isso para a Manuela lá em casa. Ela fala, ai, estou com dor na minha barriga, estou com dor não sei o quê. Eu falo, vamos orar? Daí eu oro por ela. Daí eu falo assim, você crê que você foi curada? Ela fala, eu creio. E no dia seguinte ela não tem mais nada. Ou depois na hora ela já fala, tá doendo alguma coisa? Não tá. Então nós precisamos crer, amém? Você precisa crer. Você precisa crer que o teu posicionamento vai mudar a vida de alguém. Primeiramente a sua. E depois a de alguém, a da sua família, de uma multidão. Hoje o Espírito Santo falou isso para mim. Talvez o meu posicionamento mude a vida de apenas de uma pessoa. Mas talvez o seu mude de toda uma cidade. Depois ele falou bem assim para mim, que a nossa cidade é o meu filho, que a nossa cidade é quem trabalha lá comigo, que a nossa cidade é a minha família. Então o nosso posicionamento vai ganhar essa cidade. Vai sim, com certeza. Mas pode ser que você não ganhe o prefeito, mas talvez você salve a sua casa, seu primo. Esses dias eu contei na célula que eu fiquei muito feliz, que alguns cultos atrás a gente teve um prazer assim enorme, foi uma alegria muito grande pra gente, que uma prima minha, que nós não víamos eu não via, né, há 20 anos, né, mãe? Ela veio aqui no culto e eu não reconheci ela. São 20 anos, gente. Não reconheci, ela estava muito diferente. E ela aceitou Jesus, foi muito lindo. Aquela moça aceitou Jesus, glória a Deus, né? E daí no final do culto a gente foi se despedir dela. Ela olhou para mim e falou assim, sabia que eu sou sua prima? Daí eu, minha prima? Dela, sou sua prima. Fiquei morrendo de vergonha, porque eu nem reconheci a menina, né? Daí eu falei, Ela falou, eu falei, tem certeza? Ela falou, tenho. Daí eu falei, ela falou assim, eu sou filho do tio João, que já faleceu, irmão da sua mãe. Nossa, a hora que ela falou aquilo, aquilo me encheu de alegria, assim, eu falei, nossa, eu lembro de você, Andréia. Daí ela falou, Andréia.
Daí eu falei, que bênção, glória a Deus. Né, a gente se abraçou, trouxe ela para minha mãe. Falei, mãe, é a Andréia, né? A mãe falou, nossa, como você está diferente. Né, e eu peguei depois e falei para ela, falei assim, você sabia que você é resposta de oração? Daí ela falou, é? Daí eu falei, é. Daí eu falei, bem sim, porque eu tenho orado para que a minha família seja salva. E Deus foi tão bom que Ele me deu 2 presentes. Primeiro, ela aceitou Jesus. E depois eu pude ver ela de novo, depois de 20 anos. Foi maravilhoso, amém? O Senhor, Ele é muito bom. Mas para isso, nós precisamos de um posicionamento. Você precisa, talvez, mudar a tua oração. Eu falei para Deus que eu creio que toda a minha família vai ser salva. Quando a gente se reúne, a gente tem um pouco de dificuldade para falar de Jesus para eles. A gente conversa, a gente fala, mas eles são muito religiosos, muito. Mas a gente não deixa de convidar para ir para a igreja, a gente não deixa de falar de Jesus. Mas eu creio que através da nossa oração, eles vão ser salvos. Como eu falei para a Andréia, eu falei para ela mora longe, né? E às vezes é difícil para ela vir para cá. Mas eu falei para Deus, falei assim, Senhor, o que eu quero é que ela persevere. Eu falei assim, é que ela permaneça no corpo. Eu falei assim, é que ela fique com Jesus, que ela não desista. Eu falei assim, se ela puder congregar comigo, glória a Deus. Mas eu quero, primeiramente, que ela esteja contigo, Jesus. Se tiver uma igreja perto da casa dela, que fique mais fácil, que não vai ter dificuldade para ela. Eu falei assim, então que ela fique lá. Eu falei assim, mas traz ela para cá. Então eu sempre falo para ela, eu falo, vamos pro culto, mando mensagem para ela. Ela fala, se der eu vou. Então eu creio que o Senhor, Ele é bom, amém? E que Ele vai fazer muito através de nós. Através desse posicionamento que nós vamos ter. Eu não sei o que está te impedindo. Eu não sei o que te parou, talvez. O Senhor me falou sobre muitas coisas. Falou que muitas vezes a gente para porque nós somos preguiçosos. Eu falei, Jesus. Ele falou, não, filha, é verdade. Às vezes vocês são preguiçosos. Porque às vezes precisa fazer um esforço. Sabe aquela preguiça? Hoje está frio. Eu não vou levantar cedo. Não vou. A coberta te abraça. E você fala, não. Levantar de madrugada para orar nesse frio. Jesus. Amanhã eu oro. Quando eu levantar 10 horas. Meu Deus. Mas se for para mim vir para o ministério de louvor, eu vou ter que me esforçar. Porque o pastor é exigente. A gente tem preguiça. A gente tem preguiça. Nós temos preguiça de nos esforçarmos para aquilo que é do Senhor. Aquilo que Ele pede de nós. Nós deixamos que a preguiça nos pare. Porque vai requerer esforço seu. Vai querer dedicação. Essa semana também, eu chego lá no serviço, almoço bem rapidinho. E já subo para trabalhar. E tinha uma moça sentada assim na mesa almoçando comigo. E ela estava contando para outra mulher que estava com ela, que todos os dias ela dorme 2:30 da manhã e ela acorda às 7:30. Falei, meu Deus, quantas horas essa menina dorme? Todo dia. Porque ela estuda e trabalha. Ela faz faculdade e ela mora numa república, onde na república todo mundo vai dormir 2:30 da manhã, porque precisa estudar, porque tem assembleia, porque tem isso. E ela faz isso todo dia. E o Senhor falou bem assim para mim, eles são dedicados. Eles se dedicam. Eles se esforçam, eles pagam o preço. E nem é para mim. E vocês não. E você não. Então, eu creio que essa noite é uma noite de nós olharmos para como está a nossa vida com Deus. De
pensar que nós não somos mais um. Você não é mais um neste lugar. O Senhor, Ele tem um plano para você. Ele tem um propósito para você. Ele te escolheu por um motivo. Aqui na palavra, deixa eu achar aqui o versículo que fala. Deixa eu achar aqui. Eu anotei, espera aí. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Deixa eu ver onde que tá. Santo, santo tu és. Aqui no 19 diz assim: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Existe alguém esperando para que eu e você nos posicionemos nisso, para que o Senhor possa manifestar o poder dele através das nossas vidas. Talvez você precise fazer algo que você não gosta. O Senhor falou muito isso para mim, que nós queremos fazer somente aquilo que a gente gosta. E nem sempre, ou quase sempre, você não vai fazer coisas que gosta. Você que é adolescente, vou falar pelo Mateus, meu filho. Fiquei pensando nisso lá em casa. Lá em casa ninguém gosta de lavar louça, gente. Ninguém gosta de lavar louça. Mas todo mundo tem que lavar louça. O Mateus lava louça, eu lavo a louça. O pai dele que não lava muita louça. É mais nós que lavamos a louça. Mas eu e ele não gostamos de lavar louça. Mas a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, gente, vai ter barata, vai ter mosquito, a sujeira vai aumentar. E o Senhor falou muito isso para mim. Às vezes, nós precisamos fazer coisas que nós não gostamos por obediência. Porque eu sei que o Mateus, ele lava a louça lá em casa mesmo sem ele gostar, porque ele é um menino obediente. Então ele vai lá e faz. Por obediência. Por amor à mãe dele, ao pai dele. Por medo, não sei. Não, brincadeira. É por obediência, eu sei. Glória a Deus. Então, muitas vezes, você vai precisar fazer algo que você ainda não gosta. Vamos tirar a louça de lado. Né? A louça eu acho que eu nunca vou gostar de lavar, porque é ruim mesmo. Mas, para Deus, muitas vezes, você vai precisar fazer coisas que você fala, ai, mas é tão difícil. Tão difícil fazer tal coisa. Ah, Senhor, eu não vou fazer não. Deixa eu ficar ali com os bebezinhos, que eu gosto deles, eu gosto de ficar com eles, de correr atrás deles, de cantar com eles, de apertar eles. Não, mas tal coisa eu não gosto de fazer, eu não vou fazer não. Ah, não, eu não gosto. O Senhor falou para mim, falou, filha, muitas vezes você vai precisar fazer coisas que você não gosta. Primeiro porque você me ama e porque você é obediente. E com o tempo, você vai aprender a amar, sabe por quê? Porque se foi Ele que te pediu, você vai começar a ter prazer naquilo. Porque foi o teu pai que te pediu. Porque foi o teu pai que cuida de você, que te ama, que te pediu para fazer aquilo para Ele, para o reino dEle. Muitas vezes não vai ser fácil, muitas vezes você vai encontrar obstáculos pela sua frente, situações difíceis, guerras que você vai ter que enfrentar. Você fala, meu Deus, mas se eu começar a fazer isso, eu vou ter luta ali. Ah, mas se eu for fazer tal coisa, eu vou ter que acordar mais cedo, vai ser mais cansativo. Não, vamos vencer isso, amém? Vamos vencer as nossas dificuldades e nos posicionar diante daquilo que Deus quer para nós, como igreja, como filhos dEle.
Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Nós somos criados por um Deus todo-poderoso, pelo cara mais poderoso que existe. Você nunca vai conhecer alguém mais maravilhoso do que o teu Deus, nunca. Então, por que não servir Ele com excelência? Talvez no começo vai ser difícil, como eu te disse. Talvez muitas renúncias vão precisar ser feitas na sua vida com Deus. Talvez você vai precisar deixar de fazer muitas coisas, atitudes que desagradam a Deus. Que você possa olhar para si nessa noite, se avaliar, se analisar, dizer: Deus, o que eu tenho feito que tem te desagradado? O que o Senhor quer que eu faça que vai te agradar? Quem o Senhor quer que eu seja? Para que te agrade, para que o Senhor tenha prazer na minha vida. Porque eu creio sim, que cada um de nós tem o desejo sim de trazer alegria para o nosso Pai. Porque se como filhos, às vezes a gente pensa: nossa, queria tanto fazer tal coisa porque vai deixar a minha mãe feliz, porque vai deixar o meu pai feliz. Por que não para Deus, que te criou? Aqui a gente falou no começo, Ele te salvou, Ele te resgatou. Será que não vale a pena você se sacrificar? Será que não vale a pena você fazer, mesmo que talvez você não goste agora? Seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem, que vai agradar o coração de Deus, na sua totalidade. Porque Ele é maravilhoso. Ele é digno do nosso amor, Ele é digno de que a gente renuncie qualquer coisa por Ele, do seu tempo. Talvez a gente ouve muito, né, o pastor nos ensina isso, que domingo é o dia do Senhor. E muitas vezes nós temos dificuldade, como igreja, como filhos, de entender que domingo é o dia do Senhor. O dia em que você vai dar o seu melhor para Ele. O dia em que você vai estar na casa dEle. Talvez você tenha que renunciar. Talvez no domingo esteja aquela chuvona, esteja frio. Ai, você quer assistir um filme com a sua família, estourar uma pipoquinha. Não. Renuncie. Porque é melhor lugar do que estar aqui, com Ele, com Deus. A gente cantou aqui, hoje. Hino novo, não é hino novo, né? Não é só novo que a gente está cantando. Que o nosso prazer precisa estar aqui. Vale mais estar aqui, vale mais estar na casa dEle. Então vamos nos posicionar como filhos. Você é filho de Deus, filha de Deus. Ele tem um plano para você, amém? Aqui também na palavra fala assim, deixa eu ver aqui antes. Não, aqui no 29, diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Como eu disse, como o Senhor ministrou no meu coração, não pense que você é mais um. Não pense, mas no que a minha atitude vai mudar? Que diferença vai fazer? Vai fazer toda a diferença, meu amado. Porque sozinho talvez a gente não tenha tanta força, mas juntos, unidos, cada um posicionado, para que a promessa chegue logo, né? Muitas vezes a gente sabe que o Senhor já está no nosso futuro, eu tenho a certeza disso. Mas muitas vezes você fica impaciente
impaciente, né? Ah, mas quando que vai chegar? Quando que vai ser? Vai chegar, meu irmão. Vai chegar, eu creio. Mas depende de nós. Depende um pouco de nós. Claro, o Senhor, Ele domina todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele quer que nós nos posicionemos sim como filhos, para que a promessa chegue. Que você creia, que você tenha esperança, assim como aqui em Romanos 8 diz. Talvez você não esteja vendo ainda. E talvez a gente não se posicione porque a gente ainda não está vendo. Mas para que possa acontecer, você precisa se posicionar antes, amém? Você precisa se posicionar antes, eu creio. Eu fiquei imaginando, ali na palavra fala, né? Aqui em Romanos fala, no capítulo 8, que se você já estivesse vendo, não seria esperança. Por isso que você ainda não vê, porque você precisa esperar, você precisa crer, você precisa acreditar que Ele vai cumprir. Porque se você já estivesse vendo, você não ia nem se esforçar. Ah, não. Você já estava vendo o caminho e falar, ah, não, eu vou por aqui, porque esse caminho aí vai ser muito difícil. Durante a tarde eu fiquei pensando sobre isso, sobre ter paciência. Daqui a alguns dias nasce o João. E eu fiquei pensando nisso, quanta paciência que o Diego e a Elisa não estão tendo que ter para esperar o barrigão crescer. Eles sabem que o João está ali, mas eles nem sabem a carinha dele, né? Eles não, eles não sabem ainda como que ele vai ser, não sabem os detalhezinhos, não sabem ainda. Então eles precisam ter paciência, eles precisam esperar, eles precisam crer que Ele vai vir, que Ele vai ser lindo, que Ele vai ser uma bênção, que Ele vai chegar cheio de saúde, trazendo alegria para casa, que Ele vai ser mansinho, que Ele vai dormir bem de noite. Mas eles precisam esperar, eles só vão saber disso depois que Ele nascer, daqui a alguns dias, amém? E assim é o plano de Deus para nós. Nós precisamos esperar nele, crer nele. Mas antes disso, vamos nos posicionar, amém? Aqui mais para frente, no texto, no final, fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada, nada, nada. E algo que eu li na minha Bíblia, li na Bíblia do Maicon, li na Bíblia do Mateus e li na Bíblia do meu celular, para ver em várias versões o que dizia ali, de que forma dizia. Ali na palavra, ele lista um monte de coisa que não pode nos separar do amor de Deus, que não pode nos separar dele. Mas o Senhor me falou assim, que às vezes as nossas decisões nos separam. Aquilo que eu preciso decidir, ser e fazer, nos separam daquilo que Ele planejou. Porque Ele já tem um plano que é perfeito para mim e para você. Mas às vezes a tua atitude ou a falta dela te separa daquilo que Deus já planejou para você. Então que essa noite isso mude, amém? Não importa se você, talvez você diga assim, ah, mas eu sou novinho na fé, tem muita coisa para acontecer ainda. Ou você já está há muitos anos na igreja. Mas eu creio que no nosso individual, no nosso íntimo, o Senhor, Ele tem algo que Ele requer de mim e de você, de cada um. De cada um, uma posição de cada um. Algo que Ele quer só de você, que Ele pediu só para você. Eu sei o que Ele quer de mim, Ele já me disse. Não vai ser fácil? Talvez não. Mas eu sei que eu preciso me posicionar naquilo que Ele me disse. No lugar onde Ele já planejou para que eu esteja, para que eu chegue nesse lugar. Eu creio,
Eu creio nos planos dele. Porque aqui também fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo, meu Deus, amo demais. E eu creio que você também ama, amém? Então eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Eu quero te dizer que nada pode te separar. Mas assim como a gente viu aqui, o seu posicionamento, a sua atitude, podem sim te levar para longe dos planos que o Senhor tem para você. E eu quero te dizer que os planos que Ele tem para você são lindos. Talvez você ainda não viu, mas tenha paciência. Espere. Creia que são perfeitos e são bons. Mas que nessa noite, eu e você, nós precisamos decidir. Não é uma escolha, é uma decisão.